Então vamos lá, né? Boa noite. Vamos caminhar em relação ao nosso trabalho de processo penal. A gente começa uma parte, que é a parte de recurso em relação ao tema processo penal. O material que foi disponibilizado para vocês a respeito de recurso é um material bastante denso, mas uma leitura muito tranquila, tem bastante coisa bem explicadinho ali. Então tem dois materiais que eu quero que vocês tenham à mão para vocês estudarem, na hora que for estudar essa matéria. É um material que tem, em cima está escrito atos judiciais, que é esse material aqui, ó. Atos judiciais, foi distribuído semana passada, tá? Que falou das decisões judiciais. E esse outro material, que é o material mais denso, que fala de coisa julgada, recurso, tá? Muito bem explicadinho, tá bem anotado, tá? Esse daqui foi distribuído hoje, tá bom? Tá. Então, por quê? Porque se a gente vai falar de recurso, a gente tem que saber quais são as decisões que serão impugnadas através dos recursos. Então a gente precisa tratar desse tema. Então é importante ler, ainda que no edital não haja atos judiciais da maneira que está anotado naquele material. Precisa fazer a leitura, é uma leitura tranquila, tá bem? Nós vamos tratar do tema aqui. Em processo penal, nós vamos encontrar atos judiciais, são atos praticados pelo juiz. Nós temos decisões, atos decisórios dentro do processo. Portanto, aqui eu tenho questões que são resolvidas. Então são temas que estão entregues ao magistrado e o magistrado irá decidir a respeito do tema. São decisões. Há, entretanto, outras manifestações judiciais que não têm caráter decisório, cujo objetivo é só instruir o processo, trazer ao processo elementos para que o processo seja decidido. Então surge aqui os despachos, tá bem? Então são simplesmente deliberações do juiz que na verdade não tem carga decisória. Esses despachos, às vezes a gente encontra a expressão despacho de mero expediente. Correto? Então vamos anotar aqui, ó, despacho de mero expediente. Os despachos de mero expediente são irrecorríveis. E por que são irrecorríveis? Porque não há carga decisória em relação a eles. Tá? Se não tem carga decisória, ora, não há uma impugnação a ser feita. Não há o que ser feito. Tá bem? Tá, então a gente tem que tomar cuidado, que a gente nós vamos precisar destacar dentre as decisões, dentre os atos judiciais, o que de fato é uma decisão e o que seria um despacho de mero expediente. Por exemplo, se num processo uma das partes junta um documento no processo, uma perícia que o seja, o juiz vem lá e diz: diga à parte contrária, estabelecendo prazo para que a outra parte se manifeste. Pergunto, esse ato do juiz tem caráter decisório? Não. É simplesmente um ato ordinatório de instrução no processo, que não tem qualquer carga decisória, portanto é irrecorrível. Não dá para recorrer de uma manifestação dessa, porque não é uma decisão. Perfeito? Tá. Agora, do lado de cá, nós vamos complicar a nossa vida. E é necessário que o faça. Cris, está pegando do lado de cá aqui? Tá aqui? Tá? Valeu. Estamos nos reportando, então, às decisões. Despachos de mero expediente nós vamos deixar de lado. Deixe de lado. Não me interessa. Se o tema é recurso e despacho de mero expediente não é impugnável, então nós vamos deixar de lado. Vamos tratar então das decisões. Dentro do processo penal, e aí vocês têm que ter a capacidade de virar a chavinha. Estudar o processo civil,
vira o recurso em processo civil, tá? Precisa virar a chavinha e falar, agora, eu vou olhar para o processo penal. Tá bem? Ainda bem que o professor é diferente, dá para você distinguir. Tá? Um falou uma coisa, o outro falou outra. Tá bem? Isso. Então a gente separa. A gente precisa fazer essa separação. E na hora da prova é necessário fazer isso. A maior dificuldade que a gente encontra na prova é exatamente isso. Cara, que matéria é essa? É processo penal ou é processo civil? Lembra da história da citação que nós falamos aqui? Que eu tenho regras do processo penal. Lembra da história de prazos? Pergunto, o horário certo para a prática de atos processuais no processo penal? Não. Processo penal não tem. Processo civil há. Então a gente precisa fazer o quê? Essa cisão, essa separação. Precisa ficar muito claro isso. Então, olha, dentro do processo penal, as decisões serão decisões interlocutórias ou decisões definitivas. Então são dois grupos que nós vamos separar. Primeiro grupo, decisões interlocutórias, e o segundo grupo, decisões definitivas. Beleza? Obrigado, beleza. Qual é a diferença básica entre as duas? Não vou nem falar das outras espécies, eu quero saber das duas. Qual que é a diferença básica entre as duas? Tá, vamos melhorar, vai. Vamos melhorar. Vamos melhorar. O que elas têm em comum, eu quero saber. No final da sequência, as duas podem ser. A interlocutória ela decide, mas não termina o processo. E a definitiva encerra. O que elas têm em comum é que são decisões, resolvem questões. A decisão definitiva, que é essa de baixo aqui, essa definitiva, ela resolve a questão principal do processo, que é o mérito. É uma decisão de mérito. Portanto, ela enfrenta a questão apresentada. Tá? Então, a decisão definitiva, também chamada de sentença, é aquela que resolve o mérito. Perfeito? Tá. Então, ela vai tratar do mérito. Obviamente que as de cima que nós temos ali, elas não resolvem o mérito. Elas são decisões, resolvem questões, mas elas não tratam do mérito. Agora a questão é, elas encerram o processo ou não? Não. Pode encerrar. Tome cuidado. Decisão interlocutória é aquela que enfrenta questões, pois se não houvesse esse enfrentamento, sequer decisão seria. Então eu tenho enfrentamento. Mas quais são as questões ali enfrentadas? Não são questões de mérito. Só que essas questões enfrentadas podem levar ou não ao encerramento do processo. Se eu tenho uma interlocutória que resolveu uma questão, mas essa interlocutória não encerra o processo ou fase do processo, é chamada de interlocutória simples. Ela nem encerra o processo, e nem fase do processo. Ela não encerra o processo e também não encerra a fase do processo. Ela é chamada de interlocutória simples. Imaginemos que o juiz, diante de uma questão apresentada, nós estamos aí diante de um pedido feito pelo Ministério Público, de uma prisão preventiva, de uma autoridade eclesiástica em Goiás. Pergunto, teu pedido feito? De prisão preventiva. O juiz vai decidir se concede ou não
se determina ou não a prisão. É uma questão apresentada? É uma questão de mérito? Não. O mérito é se ele é culpado ou não, o que vai ser resolvido na sentença. O mérito é saber se houve fato típico, antijurídico e culpável, que vai ser resolvido na sentença, pois estamos falando de processo penal. Processo penal, para ele finalizar com uma sentença de mérito, o juiz tem que dizer: o sujeito cometeu um fato típico, antijurídico, culpável, ou não cometeu fato típico, antijurídico e culpável. Correto? Tá. Então, quando vai se decidir sobre uma prisão preventiva, não é uma sentença. É o quê? É uma decisão interlocutória, porque está enfrentando uma questão, e uma questão que não é de mérito. Agora a pergunta é: essa decisão interlocutória, que decide pela prisão preventiva ou não, encerra o processo? Encerra uma fase do processo? Também não. Então ela é uma interlocutória simples, pois uma questão que é apresentada e solucionada, todavia, não encerra processo, não encerra fase do processo. Daí falar-se em interlocutória simples. Beleza? Exemplos: aquela que defere ou não defere prisão preventiva, aquela que concede liberdade provisória. São decisões que no processo são tomadas, mas não encerra a fase do processo, não encerra o próprio processo. Isso é interlocutória simples. Entretanto, nós vamos encontrar decisões interlocutórias que enfrentam questões que não são de mérito, mas poderão gerar ou o encerramento do processo ou o encerramento de uma fase do processo. Correto? A interlocutória mista, o que ela faz? Ela encerra ou o processo num todo ou uma fase do processo. Interlocutória mista terminativa encerra o processo. Decisão interlocutória mista não terminativa encerra fase do processo. Não enfrenta o mérito. Correto? Isso vale para o civil como Não vamos para o civil. Hoje, deixa lá. Deixa lá para a gente não se atrapalhar, pelo amor de Deus. Ô, Júlio, Pois não. uma fase do processo. Oi? Sim, vamos explicar, Milton. Então eu só quero que vocês guardem os conceitos. É aquele negócio travadinho mesmo, amarradinho, assim, ó. Decisão que resolve o mérito é sentença. Acabou? Decisão que não resolve o mérito é interlocutória. Essa interlocutória encerrou uma fase do processo ou encerrou o processo, ela é interlocutória mista, podendo ser terminativa ou não terminativa. Quer dizer, aqui é autoexplicativo também, né? Por favor. Vai perguntar: a decisão interlocutória mista terminativa encerra o processo? Não, termina o processo. Beleza? Autoexplicativo. Agora, todas as decisões que eu tenho no processo que resolvem questões que não são de mérito, não encerram o processo e não encerram fase do processo, serão interlocutórias simples. Acabou? Beleza? Beleza. Tá bem. Então vamos lá, hein? Quero só ver, hein? Não precisa, só quero que decore isso. Porque na hora que cai na prova isso daqui, o cara fala: pô, eu não lembro o que é interlocutória mista. Eu não lembro o que é interlocutória simples. Tá bem? Tá? Tá com frio aí, Ana? Oi? Você tem uma coisa do tempo? Não, se ela vir pro lado de cá, ela congela, né? Se ela vem pro lado de cá, ela congela. Então vamos lá. Quem já estudou o processo penal, ainda que tenha feito para os concursos do TJ, por exemplo, tá? Quem estudou para o TJ,
em alguma ocasião, se deparou com o procedimento do júri, processo do júri. O processo do júri tem uma peculiaridade. Ele começa como qualquer outro processo penal, tá? Crimes dolosos contra a vida, tá? Ele começa como qualquer outro processo penal. Recebida a peça acusatória, cita-se o acusado apresenta a defesa, aí vai caminhando. Tem-se a audiência, houve testemunho de acusação, testemunho de defesa, balalá, interroga o sujeito, parte de alegações finais, só que após as alegações finais, chega o momento de uma sentença. Só que nessa sentença, o juiz que vai dar a sentença, ele não vai enfrentar o mérito de modo a decidir se o sujeito é culpado ou inocente. Nessa decisão, ele simplesmente vai declarar se o sujeito será submetido ao júri ou não. Porque o juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, quem é? É o Tribunal Popular do Júri. Então, eu tenho uma sentença naquele momento que ela ou encerra o processo, ou ela encerra uma fase do processo. Então vamos lá. Imaginemos que nesse momento o juiz chegue à conclusão, fala, olha, não tem demonstração de que houve o crime, portanto eu impronuncio o réu. Não está pronunciando. Pronunciar quer dizer declarar que ele tem que ser submetido ao júri. A impronúncia é uma sentença que ocorre naquele momento e acaba com o processo. Pergunto, absolveu o cara? Não. Condenou o cara? Não. Simplesmente é uma decisão interlocutória, porque enfrenta uma questão. Agora eu pergunto, é interlocutória simples ou mista? Mista. Encerrou o processo ou uma fase do processo? Uma fase. Encerrou o processo. Porque impronunciou, o processo vai ser arquivado. Ponto. Ele não volta. Não volta. Impronunciou, pum, acabou. Ele vai ser arquivado. Pode ser reaberto futuramente? Sim, mas vai ser arquivado. Agora vamos lá. O juiz chega à conclusão de que, de fato, ele cometeu fato típico, antijurídico, mas tem que ser julgado pelo júri. Não é o juiz togado que decide, já que o juízo natural é o tribunal do júri, é o conselho de sentença. Aí ele vai lá e pronuncia o cara. Pronuncia o acusado tal, no sentido de ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri pelo crime tal e tal. Pergunto, essa sentença de pronúncia, ela enfrentou o mérito? Não. Pergunto, é uma decisão interlocutória simples? Não, ela é mista. E por que ela é mista? Porque ela encerra uma fase do processo. Passando agora para a fase do tribunal do júri. Encerra uma fase, passando para outra. Isso é uma decisão interlocutória mista, não terminativa. Correto? Então a gente pode colocar como exemplo aqui a sentença, vou botar o nome sentença porque é o que o código diz, tá? Sentença de impronúncia. Aqui embaixo, sentença de pronúncia. Nós vamos depois anotar no quadro o procedimento para vocês enxergarem onde é que isso está. Em que momento a gente vai encontrar isso. Tá bem? Pois não. No caso aqui do exemplo que se deu a terminativa aqui, a sentença de impronúncia. Vamos imaginar que não houve um crime e não foi considerado doloso. Sim. Tá? Então a impronúncia ele vai dizer que o crime não vai para o tribunal de júri. Perfeito. Mas com relação ao homicídio culposo, aquele procedimento acaba, vai para outro procedimento, vai ter uma nova denúncia, porque ele foi denunciado por crime doloso. Quer dizer, se ele impronuncia porque não houve um crime doloso, caberá ao Ministério Público agora aferir a existência do crime, fazer uma nova peça acusatória e aí prossegue. Não há como aproveitar nesse caso e desqualificar. Sim.
Não tem como nesse caso acontecer isso, tá? Porque a acusação teve como objeto uma outra situação. Eu não quero tocar num ponto, Edu, que você sabe. Você lembra daquela história emendatio libelli, mutatio libelli? Que é um assunto muito complicado, que leva em conta o objeto da discussão dentro do processo. Tá bem? Já que pode ser alterado, ali naquele momento o juiz pode alterar, abrindo oportunidade para defesa. Então isso pode acontecer. Não é o caso, mas pode acontecer. Agora, entendam, de maneira muito simples, eu quero que vocês guardem isso daqui. Tá? Agora vamos lá. Imagine você que o promotor de justiça chegue para o juiz e fala: doutor, é o seguinte, eu quero que o senhor faça um ofício para a Receita Federal pedindo alguns documentos para a Receita Federal para juntar no processo. E o juiz simplesmente indefere esse pedido e vira para o Ministério Público e fala o seguinte: ó, o senhor, doutor Ministério Público, o senhor pode pedir isso diretamente à Receita Federal, porque a lei prevê isso. Não precisa do judiciário se mexer. Você pode requisitar essas informações como membro do Ministério Público e nega essa pretensão. Pergunto, o Ministério Público pode recorrer dessa decisão? Olha o raciocínio que nós estamos empreendendo. Para eu saber se pode recorrer, primeiro eu tenho que saber se é de fato uma decisão ou se é um mero expediente. Se eu chegar à conclusão de que é mero expediente, meu amigo, não cabe recurso nenhum. Acabou? Se eu chego e defino, não, é um ato decisório, a princípio é possível recurso, se concluirmos que é um ato decisório. Agora, o problema é que, quando a gente vai estudar recurso, os recursos, eles estão previstos na lei de forma taxativa. Cabe recurso dessa decisão, dessa decisão, dessa decisão, e não são todas que estão ali. Portanto, há algumas decisões que, apesar de ter carga decisória, não tem recurso cabível. Pelo menos a lei não prevê. E o Código de Processo Penal não admite o tal do recurso inominado. Não encaixa naquele, vamos usar qualquer um. Não, não é assim que rola. O negócio é o seguinte: se eu tenho uma decisão que me causou um prejuízo, a princípio cabe recurso, desde que a lei preveja o recurso para aquela decisão. Se a lei não prevê, não cabe recurso algum. Nesse exemplo, não cabendo recurso, o que o Ministério Público vai fazer? Vai usar a atribuição dele de pedir. Sim, não, mas vamos pensar que ele queira se insurgir contra a decisão do magistrado. Vai falar para o magistrado, falou: meu amigo, eu acho que eu tenho o direito de você pedir. E ele quer recorrer. Qual o remédio que ele vai usar? Não. Ele tem que atuar no processo, que ele é o promotor de ofício ali. Então, imagine você, promotor, eu sou o juiz. O juiz te nega. Você fala: não, quero recorrer dessa decisão. Mas não tem na lei recurso. E aí, o que você faz? Mandado de segurança? Seria mandado de segurança, Milton? Ou habeas data? Habeas data é para informação pessoal. Não é? Mandado de injunção é quando falta a lei para preencher um Sobre esse ponto de vista da sua pergunta, Sim. você está partindo do princípio então que é decisório. Sim, não, vamos pensar que sim. Porque imagina o seguinte: mesmo que seja interlocutória, mesmo que seja um despacho de mero expediente, mas eu entendo que algo que eu pedi não me foi dado. Quer dizer, mas a lei não prevê recurso. O que eu vou fazer? Eu quero espernear. O que eu vou fazer? Não, recurso não cabe. Vamos olhar, só título ilustrativo, preste muita atenção, tá? Não, mandado de injunção não. Mandado de injunção tem o professor de Direito Constitucional. Vocês conversem com o professor de Direito Constitucional que o cara vai ficar bravo. Mandado de injunção serve para o preenchimento de uma lacuna fruto da inércia do legislador. Tá. Tem uma prova, vou pegar aqui uma prova, vou ler uma questão de uma prova para vocês, tá? Me permitam, por favor. Então vamos lá. É uma prova de processo penal que foi realizada em 2014 para o TRF3. Eu não sei se é adequada essa prova para a gente tratar aqui. Acredito que sim.
né? Vamos lá. No curso de uma ação penal, o representante do Ministério Público requereu ao juízo federal pedido de diligências para que fossem obtidas judicialmente certidões de antecedentes da Justiça Estadual e também da Justiça Federal, dos locais do fato. O juiz indeferiu o pedido, sob o argumento de que, no processo penal, o modelo é acusatório. O Ministério Público tem o ônus de produzir a prova, daí o seu dever de apresentar as respectivas certidões. Então, o que o juiz está falando para o Ministério Público? Fala, meu amigo, se você quer provar alguma coisa através das certidões, é você que vai trazer isso para cá. Não sou eu que vou buscar para você. Você tem o ônus da prova. Porque o que o Ministério Público quer provar na hora que ele pede certidão de antecedentes? Quer provar que o cara é reincidente, por exemplo, que tem maus antecedentes, correto? Isso é ônus do Ministério Público. E o juiz negou. O Ministério Público, agora na sequência, contra essa decisão, cabe 2 pontos. Letra A, mandado de segurança. Letra B, apelação. Letra C, recurso em sentido estrito. Letra D de dado, carta testemunhável. Ou letra E, habeas corpus. Ponto. Mandado de segurança. A letra A. Por quê? Porque é uma decisão que, apesar de ter carga decisória, o Código de Processo Penal não prevê recurso algum para impugná-la. Se não prevê recurso algum, eu tenho que me utilizar de um instrumento, mandado de segurança, para tutela de direito líquido e certo, não amparado nem por habeas data e nem pelo habeas corpus. Ponto. Quer dizer, fica o mandado de segurança como se fosse a muleta ali. Agora vamos pensar se fosse o inverso. Se a defesa viesse a pedir a juntada de um documento para comprovar a idade do réu, no sentido de demonstrar que ele era menor de idade quando da prática do ato. E o juiz vira para a defesa, eu não vou pedir a certidão de nascimento. Cabe a você me trazer essa prova. E a defesa quer recorrer. Qual é o instrumento que a defesa irá utilizar nesse exemplo dado? Não, preste atenção, é uma decepção. Pergunto, eu posso ir ao cartório de registro civil pedir a sua certidão de nascimento, Milton? Não. Ah, não posso? Eu não posso ir lá no registro civil e pedir a tua certidão de nascimento? Lógico que eu posso. Eu posso pedir a sua, eu quero saber a sua idade. Eu vou lá onde você nasceu, eu quero a certidão de nascimento do senhor Milton. E o cara tem que me dar. Porque a certidão de nascimento, a certidão de óbito, são fruto de assentamentos do registro civil que são públicos. Quer dizer, é uma informação geral. Se é uma informação geral que me é negada, se fosse normalmente isso, e não num processo penal, seria mandado de segurança. Agora o problema é, estamos dentro de um processo penal. A juntada dessa certidão a mim no processo penal, qual é o objetivo? De demonstrar que eu sou inimputável. E o juiz me negou. O que eu vou fazer? Não, vou entrar com habeas corpus contra a decisão do juiz. Porque está havendo um constrangimento ilegal que pode limitar a minha liberdade. Eu posso ser condenado no processo penal. É que vocês não estão parando para pensar. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Certidão de nascimento. Do acusado. Do acusado. Vamos lá. Requerimento. Requerimento dentro do processo penal. Requerimento do Ministério Público. Ou, não é a mesma hipótese, são hipóteses diferentes, ou requerimento da defesa. Estão requerendo a quem? A um juiz dentro do processo. O Ministério Público está requerendo a certidão de antecedentes para demonstrar uma
reincidência. Ou a defesa está pedindo reincidência, não, me desculpe. A maioridade penal. Para demonstrar a maioridade penal. A defesa está fazendo um requerimento ao juiz para demonstrar que o réu é inimputável, menor de idade. São questões diferentes, correto? Tá, vamos lá. No requerimento do Ministério Público, se o juiz defere, se o juiz dá, qual é a consequência? Aumenta, o sujeito será punível. Se o juiz defere, no caso da defesa, não pense que é o mesmo processo, tá? Vamos analisar com processos diferentes. Vamos chegar numa situação de impunibilidade, portanto não é culpável, será isento de pena. Ponto. Correto? Se o juiz defere, agora vamos lá. O juiz indeferiu o pedido. O Ministério Público, portanto, teve negado o seu pedido. Qual é a consequência do indeferimento disso para o Ministério Público? É que ele não conseguirá provar que o cara é punível. Ponto. Portanto, a decisão aqui é favorável ao réu, certo ou errado? Cabe habeas corpus? Não, porque a liberdade do réu está sendo preservada, inclusive. Negou a pretensão, o Ministério Público não tem como entrar com habeas corpus, porque não tem habeas corpus para prender o cara. O habeas corpus é para outra coisa. Correto? Tá. Dessa decisão não cabe habeas corpus. Cabe algum outro recurso? Não. Então o que sobra é mandado de segurança. Ponto. Agora vamos olhar aqui embaixo. A defesa pretende demonstrar no processo que o réu é inimputável, que ele tem 17 anos e não 18. Se o juiz defere o pedido, isso gera o quê? Um benefício para o sujeito que preserva a sua liberdade. Certo ou errado? Oi? O juiz defere que a defesa obtenha a certidão. Isso é bom para o réu. Ele não será condenado. Correto? E se o juiz nega o pedido da defesa, qual é a consequência pior que pode haver para o réu nesse processo? Ele ser condenado. Se é um processo penal, a decisão final vai recair sobre a sua liberdade. Correto? Então, essa decisão do juiz que indeferiu o pedido da defesa está afetando a sua liberdade. Qual é o remédio que vai ser usado aqui? Habeas corpus. Perceba que é a mesma decisão, só que eu tenho que olhar quais são os direitos que estão sofrendo com a decisão. No caso do Ministério Público, o direito do Ministério Público aqui que está sofrendo é o direito líquido e certo de produzir prova. Aqui embaixo o que está sofrendo é o direito líquido e certo, que é a liberdade individual do sujeito, que pode ser fruto de uma condenação. Por isso é habeas corpus. Correto? Eu quero que vocês entendam e observem no sentido de olhar lá na frente, da seguinte maneira: a decisão tomada no processo penal repercute na liberdade do réu? Se repercute, habeas corpus. Se não repercute, mandado de segurança. Vamos a outro exemplo que é melhor ainda. É fácil isso. Isso daqui é a parte mais simples do assunto.